A paz do Senhor, amém, pessoal? Pode ser, Tia Mara, amém. Eu sou Tia Mara Cabral, sou a tia do Ministério Infantil e hoje eu vim aqui com mais um esboço de ministração infantil para ajudar você, tio e tia do Ministério Infantil, tá? Antes de começar, para você ajudar a Tia Mara que tá começando aqui no YouTube, tá? Deixa seu like, deixa seu comentário. Quer algum outro tema para você ministrar? Deixa aqui nos comentários que a Tia Mara promete que vai correr atrás, tá bom? E compartilha, manda para uma amiga que precisa, manda para um tio que precisa, para ministrar, para a Escola Bíblica Dominical, para a EBF, enfim, tá? É só você compartilhar, é só você deixar um comentário aqui, dar um like para ajudar a tia, amém? Então vamos lá. O esboço da pregação de hoje é soldadinho de Deus ou exército de Deus. Pode ser qualquer um desses temas, tá bom? Então eu tirei o capítulo base de Joel 2, versículo 11, tá? E o Senhor levanta sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Né? Aí eu comecei, gente, eu tenho uns bonecões que eu vendo os moldes lá no aplicativo vizinho, lá no Instagram, tá bom? Então eu sempre começo cantando com as crianças e entra aquele monte de cabeção que as crianças amam, tá bom? E então eu comecei cantando com as crianças, um louvorzinho fácil. Aí eu comecei a falar quem aqui é soldadinho de Cristo, quem aqui faz parte do exército de Cristo, né? E as crianças levantam a mão. Aí eu comecei a perguntar para eles assim, falando em soldado bom, soldado fiel, soldado valente, a gente lembra de quem, crianças? Aí eles ficam pensativos, de quem é um soldado que derrotou uma pessoa aí muito grande? Davi, então, vamos falar então hoje de Davi, como falar de soldado valente e se a gente não falar de Davi, né? Então eu começo a falar um pouquinho a história de Davi para eles, crianças. Davi era um rapazinho que era pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai, tá? Do seu pai Jessé. E Davi amava muitas ovelhas, ele cuidava muito bem das ovelhinhas. Davi andava longe para pastos bonitos, pastos verdes para suas ovelhinhas. Ele cuidava muito bem para suas ovelhinhas, né? Inclusive, quando alguma ovelhinha saía de perto, quando alguma ovelha sai de perto do pastor, não é perigoso? Hein, crianças, não é perigoso? A ovelhinha sair de perto do seu pastor? Existe aqui alguma ovelhinha rebelde? Existe aqui alguma ovelhinha desobediente? Existe aqui algumas ovelhinhas que de vez em quando gostam de sair de perto do pastor, né, crianças? Não pode, sabe por quê, crianças? Porque você sabe o que Davi teve que enfrentar para poder defender as ovelhinhas? Aí eu coloquei um áudio bem alto de leão. Davi matou um leão, crianças, para defender as ovelhinhas que ele tanto amava e tanto cuidava. Certa vez também teve outro animal muito grande pelo qual Davi teve que também defender as ovelhinhas. Aí eu pedi para colocar assim um áudio bem alto de urso, tá? Aí as criançadas ficam olhando assim, da onde que vem o áudio. Então Davi teve que defender as ovelhinhas e matou o leão e matou o urso. Então o que acontece? É muito perigoso as ovelhinhas, tá? Querer sair de perto do pastor. Nós temos sempre que ficar perto do pastor, porque o nosso pastor nos protege, não deixa de que nada de mal venha acontecer com a gente, amém? Então, mas também, Davi era um rapazinho que amava tocar harpa. Ele tocava muito bem a harpa. Aí eu levei uma harpa para as crianças, coloquei também o áudio de uma harpa, sabe? Para as crianças ter noção
que som que é a harpa, e a harpa deixei tocando por alguns segundos, né? Que Davi tocava a harpa, ele tocava muito bem, que o Senhor colocava louvores de adoração na boca de Davi, né? Falei um pouquinho de salmos, que a maioria dos salmos foi Davi que escreveu, inspirado por Deus, né? Falei também que quando o rei Saul ficava atordoado, atormentado por espíritos malignos, ele mandava chamar Davi para tocar a harpa para ele, para acalmar ele e os espíritos malignos ir embora, porque Davi tinha o Espírito de Deus na vida dele, né? E com todas essas qualidades, Deus viu como Davi era carinhoso, como Davi era bom, como Davi tinha um coração bom, como Davi se alegrava em adorar a Deus com a harpa dele, com os louvores dele. Deus olhou assim do céu e falou assim: servo bom esse meu servinho, soldado valente ele, hein? Aí teve uma certa vez, naquela época tinha um rei chamado Saul. E esse rei era muito desobediente. Mas chamaram, o que ele fez? Saul era um rei que estava ficando arrogante. Por quê? Porque ele ganhava todas as batalhas, ele ele vencia todos os seus inimigos, então ele estava se sentindo, gente, sabe? Eu sou o maior, eu sou o mais poderoso, eu sou invencível, mas ele se esqueceu que todo esse poder, que todas essas vitórias, quem deu para ele foi Deus. Então, o que aconteceu? Deus não se agradou da desobediência, porque ele não estava mais ouvindo Deus, criança. Ele estava se achando, eu sou isso, eu sou aquilo, e não estava ouvindo mais Deus falar, e muito menos o profeta Samuel falar com ele, porque Deus falava através do profeta Samuel. Então isso não agradou a Deus, e Deus tirou não queria mais Saul no reinado. Aí o que aconteceu? Deus mandou Samuel lá na casa de Jessé para substituir o rei Saul. Então, o que o Samuel fez? O profeta Samuel foi lá na casa de Jessé e falou assim: Jessé, cadê os seus filhos? Aí ele chamou os filhos, né? Jessé tinha 8 filhos. Aí colocou os filhos deles ali. Samuel olhou, eram homens bonitos, homens valentes, homens de guerra. Inclusive, 3 desses irmãos estavam na época na guerra entre Israel e os filisteus, que eu vou chegar lá, né? Aí Samuel olhou. Ai, Jessé, não é esse. Não é nenhum desses meninos, não é nenhum desses seus filhos, não é possível. Olha, Jessé, Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Tem mais algum outro filho? Aí Jessé lembrou: eu tenho meu filho caçula, Davi, né? Está lá cuidando das ovelhas, manda chamar ele. Quando Davi chegou, Deus falou assim para Samuel: é esse o novo rei de Israel. Aí Samuel pegou um chifre cheio de óleo e ungiu naquele momento Davi como novo rei. Mas Davi não tomou o trono naquela hora, não. Davi teve que esperar a vez dele, porque era muito moço, muito inexperiente, teve que esperar o tempo dele, o tempo que Deus fosse avisar, para que ele fosse tomar no lugar do rei Saul, amém? A palavra diz que Davi era um menino de cabelo vermelho, de olhos muito bonitos e de boa aparência. Então, o que aconteceu? Naquela época, crianças, estava tendo uma guerra entre Israel e os filisteus. Israel e os filisteus. Então, o que aconteceu? Davi foi lá ver se estava tudo bem com os irmãos dele, foi lá levar algum lanche para os irmãos dele, né? E foi lá ver o que estava acontecendo. Chegou lá, tinha Golias, um gigante enorme, com quase 3 metros de altura, né? Ele media mais ou menos entre 2,70 e 2,90, era muito grande. E o povo de Israel, o exército, estava tremendo de medo. Eu vou pegar aqui. Ai, meu Golias está ali atrás.
estava tremendo de medo do Golias, gente. Porque ele estava assim, quem que vai me derrotar? Vamos fazer o seguinte? Se tiver um soldado de Israel para brigar comigo e vocês ganharem, nós vamos ser escravos de vocês. Agora, se eu ganhar, vocês vão ser os nossos escravos, hein? Vamos fazer esse duelo? E ninguém queria duelar, porque o povo de Israel, o exército, estava muito, mas eles estavam com muito medo. O que aconteceu? Davi viu ele enfrentando o povo, Davi ficou horrorizado. Falou assim, quem que é esse gigante circunciso filisteu para ficar afrontando o exército do Deus vivo? Quem que é ele? Os irmãos de Davi, fica quieto, Davi. Eles vão matar nós, Davi. Não porque é uma afronta, porque não pode, não sei o que. Davi ficou horrorizado. E foi lá falar pro rei Saul. Rei Saul, deixa a tia pegar aqui. Eu vou lutar contra esse gigante. Mas Davi, você é muito novo, ele vai matar você, Davi. Não, eu vou matar ele. Com a força que Deus me deu, eu matei urso, eu matei leão. Você acha que eu não vou matar esse gigante? Afrontando o exército de Deus? Vou sim. Saul pegou, colocou uma armadura em Davi. Só que a armadura que colocaram em Davi era muito grande, não era para Davi. Davi tirou a armadura, foi lá na beirada do rio, pegou 5 pedrinhas, colocou a pedrinha na bolsinha dele, pegou uma pedrinha, ó, falou assim, eu vou a ti em nome do nosso Senhor Jesus. Rodou a pedrinha, tacou bem na testa do gigante Golias. O que aconteceu? O gigante Golias caiu morto. Sabe o que Davi fez? Davi foi lá e arrancou a cabeça do gigante com a espada do gigante. E assim Davi foi dado como herói, porque ele ganhou a briga, ele ganhou a guerra para o povo de Israel, porque Davi confiou em Deus, Davi não temeu. Davi então matou Golias, Davi matou aquele gigante. Mas nós, crianças, temos um gigante, temos uma guerra que nós temos que lutar todos os dias. Uma guerra que nós temos que batalhar todos os dias. Sabe qual é o nome dessa guerra? Sabe qual é o nome desse gigante que nós temos que batalhar, nós temos que brigar todos os dias? O pecado, crianças. Pecado. Olha, em Romanos 3:23 diz assim, pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Agora, nós temos que lutar contra esse gigante aqui, o pecado. O que é pecado, crianças? Pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus. É tudo que eu vejo, é tudo que eu falo, é tudo que eu faço, lugares onde não é para ir que eu tenho que ir, é tudo que eu falo. Então, tudo que tirou Deus da prioridade da sua vida é pecado. E com isso, quando você vai dando, quando você deixa de lutar pelo pecado, quando você deixa ele entrar na sua vida, o que acontece? O soldado vai ficando fraco, o soldado vai ficando desanimado, ele começa a ficar cansado de lutar, ele não quer mais saber de guerra nenhuma, ele se entrega, aí ele não começa mais a querer ir para a igreja, não lê mais a Bíblia, não quer saber mais de congregar, não quer saber mais dos irmãos, enfim. O soldado acaba ficando abatido por causa do pecado, mas Deus, sendo tão maravilhoso, sendo um pai, o general dos generais, sendo nosso general, sendo nosso soldado mais forte, o que ele fez? Deus mandou seu único filho, Jesus, para morrer por nós, tá? Para que nós não fosse mais destituídos. Hoje, crianças, era para nós todos estarmos no inferno.
Mas Deus foi tão bom, Deus foi tão bom pro soldadinho deles, que mandou esse soldado mais que valente aqui para morrer por nós na cruz. Vocês sabiam que Jesus foi da idade de vocês? Aí eu começo a perguntar a idade das crianças. Ai, tia, eu tenho 9. Então, Jesus teve 9 anos. Ah, tia, eu tenho 12. Então, Jesus teve 12 anos. Ah, tia, eu tenho 5. Então, Jesus também teve 5 anos. E esse bebê, que quando tem um bebê, Jesus também foi um bebê. Jesus foi criança igual vocês. E Jesus nasceu aonde, crianças? Ele nasceu num castelo? Ele nasceu numa mansão? Não, tia. Ele nasceu numa manjedoura. Então, Jesus nasceu numa manjedoura. Ele nasceu num lugar onde ficavam os animais. Jesus veio, ele veio com total humildade. Ele veio para ser humilde, né? Jesus veio para servir ou para ser servido? Jesus veio para servir, tia. Então, Jesus veio para mostrar como se serve e não como, né? Como que se serve a Deus e não para mostrar arrogância. Jesus veio para morrer por nós, pelos nossos pecados, para mostrar o que é ser humilde, o que é ser servo do Deus Altíssimo. E Jesus sofreu, crianças, Jesus sofreu. Aí eu falo um pouco do que Jesus passou, de todo o sofrimento para nos amar. Ele poderia, bem como filho do rei, dizer que não queria aquela vida, mas não. Ele veio para ser obediente, ele veio para ser servo e foi calado até a cruz. Essa cruz aqui, crianças, ó, era para mim e para você. Essa cruz, ela tem o nosso tamanho, não era para Jesus estar aqui, mas Deus nos amou tanto, ele teve tanta misericórdia que ele mandou Jesus para salvar dos nossos pecados, olha, e ele está aqui, ó, e hoje nós estamos aqui glorificando e engrandecendo o seu nome. Mas crianças, Jesus morreu? Ele está morto? Não, tia, Jesus ressuscitou depois de quantos dias? Ressuscitou depois de 3 dias, isso. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo hoje. Em 1 Coríntios 15, 3, 4, diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao 3º dia. Jesus ressuscitou, tá? E disse que vai vir nos buscar. Crianças, então agora que você sabe que Jesus morreu pelos nossos pecados, nós temos que reconhecer também, tá? Nós temos que morrer para o pecado, nós temos que pedir perdão para Deus, nós temos que pedir perdão para Jesus, para Ele limpar todo o nosso pecado e a gente não pecar mais. Porque o verdadeiro arrependimento é quando você não faz mais, crianças, né? Então, agora que você reconheceu Jesus como Senhor e seu Salvador, as gotas do sangue dele lavaram todo o seu pecado, você sabe que ele ressuscitou, o que o soldadinho tem que fazer? O que vai acontecer com o soldado? Ah, tia, aqui ó, esse coraçãozinho branco limpinho, ó. Em João 1,12 diz assim: mas a todos receberam, deu-lhes poder de serem chamados filhos de Deus, a que crerem no seu nome. Agora que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você limpou todo o seu coraçãozinho de toda mágoa, de todo rancor, de todo ódio, de toda opressão, de todo ciúme, de toda inveja. Jesus te deu um novo coração. Agora você é o quê? Agora você tem esse coração limpinho e faz parte da família de Deus. Vocês sabiam que nós fazemos parte da família de Deus? Nós somos uma família só? Isso, ó. Agora nós somos parte da família de Deus com o coraçãozinho, ó, limpinho. E agora, tia Mara, qual é o próximo passo do soldadinho? Agora o soldadinho reconheceu Jesus, se arrependeu dos seus pecados, limpou o coraçãozinho. O soldadinho tem que fazer o quê? Para ficar forte de novo? Para ter forças para lutar na guerra espiritual que nós temos? Conhecimento bíblico. Nós temos que crescer espiritualmente falando, né? Em Mateus 7, do 16 aos 23, diz assim, que pelos frutos conhecerei. Como que as pessoas vão conhecer os seus frutos se você não
crescer espiritualmente, se você não ler a Bíblia, se você não orar, se você não for na igreja, se você não for no culto de doutrina, se você não vai na EBD, se você não ora, se você não busca, como que você vai crescer espiritualmente? Então, nós temos que buscar para ficar fortes espiritualmente. A Bíblia é uma arma poderosíssima, tá? Uma arma poderosíssima contra o inimigo, contra a nossa vida espiritual, tá? Então, a Bíblia é muito importante. Ela, sim, é uma arma muito importante. Lembrando que nessa hora você pode usar N coisas para poder interpretar essa parte com as crianças. Você pode usar a bomba da oração, que o soldado usa essa bomba contra o inimigo, que é a oração. Então você pode colocar a bomba da oração na hora. Você pode usar a Bíblia que sai água, né? Que a Bíblia todo aquele que beber dessa água não terá sede. Você pode usar a Bíblia que acende, porque a palavra de Deus é luz para os nossos, é lâmpada para o nosso caminho e luz para os nossos pés. Então você pode usar vários recursos aqui mostrando o quanto que a Bíblia, quanto a oração, o quanto o nosso devocional é importante para o crescimento da nossa vida espiritual, que todo soldado bem preparado tem uma vida de devocional em dia, tá? E agora que o soldadinho já aceitou Jesus, já limpou o coraçãozinho, já é da família de Cristo, do exército valente de Cristo, já cresceu em conhecimento, o que o soldadinho tem que fazer? Olha aqui os valentes, olha os valentes. Em Marcos 16,15 diz assim: ide por todo mundo, pregar o evangelho em toda criatura. Depois que você fez tudo isso aqui, você está apto. Nós temos a obrigação de mostrar esse Deus maravilhoso, esse Jesus, que nós somos fortes, um exército valente, um exército que vai pregar o evangelho a toda criatura. Então pregue, crianças, pregue para os seus amigos de escola, pregue para dentro de casa, pregue na rua, dê bom testemunho, fala da palavra do Senhor, seja um servinho do Senhor, seja um soldado valente, assim como Davi foi, seja você um soldado valente, prega o evangelho, fala de Jesus para todo mundo. E agora, tia, que você reconheceu Jesus como Senhor e seu Salvador, você é da família de Cristo, você limpou o coraçãozinho, cresceu espiritualmente falando, tá pregando o evangelho para todo mundo, e se Jesus voltar, você sobe? Sobe, sobe. Nós vamos subir na cidade celestial. Olha que coisa linda essa cidade, ó. Em 2 Coríntios 5 diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas uma casa nos céus. Então, o soldadinho que lutar fielmente aqui na terra, com certeza um dia... Aí eu coloco o som da trombeta, gente, tá? Coloco o som da trombeta, assim. Crianças, vocês estão preparados para escutar Jesus chamando? E com a trombeta bem alta, as crianças olham, se eles gostam, né? E aí, você vai? Eu vou, tia, nós vamos sim. Nós vamos morar na cidade celestial, onde lá, crianças, lá não tem mais choro, lá não vai ter guerra, lá não vai ter armas, crianças, lá não vai ter velório, lá não tem luto, lá não vai ter fome, lá não vai ter doença, nós vamos andar em ruas de ouro, nós vamos estar face a face com Jesus, nós vamos ver Davi, crianças, nós vamos ver todos os profetas que passaram, que nós estudamos, nós estudamos na igreja, nós vamos ver todos lá, os nossos irmãos que morreram em Cristo, nós vamos viver felizes eternamente, crianças, com Jesus. E assim eu termino a pregação, né, falando de como vai ser lindo o nosso reencontro com Jesus no céu, amém? Que vale a pena você ser um soldado fiel, um soldado valente, um soldado persistente, um soldado que confia em Deus, um soldado, olha,
que tenha as armas certas para poder derrotar inimigo, amém? Então essa foi o esboço da pregação de hoje, amém? Espero de coração que vocês tenham gostado, espero de coração que vocês tenha servido para vocês, tá? Antes de mais nada, mais uma vez, deixa um like para você ajudar a te amar, amém? Deus abençoe e a paz do Senhor.